Eu até... Tipo, eu tô fire, hein? Então, Se segura. cara, tem muita coisa que eu vou ter que cortar do que você tá falando, mas Tá vamos bom. lá. Eu sou o Evandro Xoxin, o @minxoxin no Instagram, estou aqui com o Sbole, o @sbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Vamos comentar hoje sobre os eventos que aconteceram do dia 11 de janeiro de 2020 até o dia 17 de janeiro de 2020. E aí, Sbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xixi, mais uma semana que não teve lá tanta coisa assim, mas foi o suficiente pra deixar a gente puto ou satisfeito com o que aconteceu pra cada um dos lados. Pois é, cara, estou gravando diretamente de uma residência que não é minha, então vai ter alguns barulhos estranhos acontecendo aí, geralmente de cães latindo, ou de rua, né, cara, porque eu tô bem próximo aqui da rua, mas bola pra frente, né, caminho que segue, o conteúdo ainda sempre é o mesmo. O conteúdo é o mesmo, a gente relata nossas semanas e começa comigo ou com você? Com você, como sempre, como de praxe. Cara, minha semana, como eu já mencionei na prévia, não aconteceu muita coisa, então meu relato de novo vai ser bem breve. Eu sigo reassistindo How I Met Your Mother com a Cássia, né? Estamos quase terminando a 6ª temporada, então já tá no último terço aí do seriado. Então continua muito bom, a parte que ele vira a chave, né, de ser um seriado meramente de comédia, que ele começa a ser um seriado mais de drama com comédia, assim, já tá nessa parte, então tô gostando bastante disso, da transformação dos personagens, né, da narrativa de cada um deles, tá legal. E aí, bom, durante a semana, né, eu segui trabalhando aqui de casa mesmo, né, eu fiz a primeira entrega dos materiais do EAD, que eu já comentei nas últimas semanas que eu comecei a fazer isso. Essa semana eu tive a primeira entrega e foi bem legal porque eu fiz a entrega e são vários materiais dentro de cada capítulo que eu tenho que fazer. Então eu tenho 4 entregas de capítulo e dentro dessas entregas de capítulo eu tenho vários materiais para entregar. Então eu tenho o livro-texto, um banco de questões, banco de atividades, enfim, algumas coisas assim. E aí você manda esse pacote, né, de coisas, né, em cada dia de entrega e pode vir também daí as correções, né, pedidos de alterações que o pessoal acaba mandando. Eu acabei conseguindo fazer as alterações que me pediram no mesmo dia, porque os prazos são bem apertados. Então a primeira entrega foi, acho que ontem, a primeira entrega de capítulo fechado. E aí já me pediram algumas alterações, eu mandei no próprio dia. Hoje me mandaram a última indicação de alteração para fazer, eu já fiz hoje mesmo, já mandei, então isso está sendo muito bom, porque como o prazo é bem curto, a próxima entrega acho que é daqui a 10 dias, se eu jogasse essa correção para frente, ia me comer tempo de planejamento, de escrita, né, de tempo para eu refletir sobre o que eu quero escrever e acabaria me atropelando nos outros prazos, né. O prazo é curto e não quero fazer qualquer coisa, né? Quero entregar um material legal. E aí, bem, além dessas questões da escrita, também, não sei se foi por conta dela que eu acabo, né, ficando boa parte do dia focado nisso, e aí durante a noite eu acabo tirando para estudar alguma coisa por desenvolvimento próprio mesmo, alguma coisa que me interessa, ou alguma questão nesse sentido, né? Eu assisti um vídeo no YouTube, alguma coisa assim. E a última coisa da minha semana é que eu acabei me desinscrevendo de uma tonelada de canais assim do YouTube, que eu não sei se eu já cheguei a comentar isso aqui nesse podcast, né, mas no outro que a gente gravava com certeza, que é que o YouTube é meio que meu ralo de produtividade, né, assim, eu acabo perdendo muito tempo ali. Eu tô de um vídeo, eu acabo indo para outro, e na hora que eu vejo já se passaram algumas horas nessa brincadeira. E aí, como eu tenho muito canal, né, muitos canais, né, inscrição em vários deles, até vários redundantes, né, eu assinava 3, 4 canais da mesma coisa. Então, eu perdia muito tempo ali. E a minha reflexão vai partir disso, que eu acabei me desinscrevendo de muitos canais, e isso acabou me fazendo um bem tremendo, assim, e muitos deles eu acabo nem sentindo falta. Então, eu vou desenvolver isso mais daqui a pouco, e por enquanto eu devolvo a palavra para você. Muito bem, cara. Interessante aí a sua semana. Até aconteceu coisas relevantes aí. Você falou que ia ser curto, mas deu bastante conteúdo, eu diria. Eu desenvolvi mais do que deveria, né? Porque não é tanta coisa assim. Basicamente, assisti o seriado, escrevi e me desinscrevi de canais no YouTube. Bom, então, seguindo a minha semana, aconteceram algumas coisinhas de diferente. Uma quebra de rotina foi que um parente de um amigo meu faleceu. Eu ia falecer, na verdade, da esposa dele, né? Mas tudo bem. Eles tiveram que ir às pressas para o Rio de Janeiro, né? Para o velório e etc. E eles pediram se eu podia ficar cuidando da casa deles, que inclusive é a mesma casa de alguns episódios atrás, em que eu já estive, né? Cuidando da casa. Então,
meio que é só um repeteco mais curto, né? Em vez de ser uma semana, vão ser 3 dias. A partir de amanhã mesmo, no sábado, eu já estou me mandando daqui. Mas, cara, foi bom rever as cachorras. Foi bem divertido, tá sendo legal. O cachorro é muito bom. E, basicamente, também, além disso tudo, eu, mais uma vez, estou numa semana bem corrida e bem complicada lá no hotel. Porque as obras não param, né? Então, tá uma loucura aqui. Além disso, que é o ponto... além disso tudo também, eu acabei encontrando algumas pessoas. Um amigo meu, que fazia um tempo que eu não via, que a gente trabalhou junto na Superlândia, onde eu trabalhava numa luderia, né? E ele era o, entre aspas, assim, o nosso estagiário, sabe? E agora foi bom rever ele, porque agora ele tá morando sozinho, assim, ele tá mais, digamos, mais homem, né? Mais dono de si próprio. Uhum. E, cara, foi muito maneiro ver isso, ver essa evolução, esse crescimento dele. Além disso tudo também, eu e a Gabi, a gente jantou na quinta-feira, a gente se encontrou. Eu iria num churrasco dela da firma, mas ela disse que estava muito cansado e tal, falou que nem precisava ir. Eu falei, então beleza e tal, não vou. E aí, além disso tudo, por fim, que é o ponto, acho que eu vou entrar aqui para minha reflexãozinha, é a questão de probabilidades e sorte e azar. Porque nessa semana, mais especificamente na quarta-feira, eu estou participando de uma liga Pokémon Online, onde já reuniram-se milhares de partidas e está já na 11ª edição. E essa é a primeira edição que eu participo. E basicamente eu estou na semifinal. Vou jogar a semifinal amanhã e, se tudo der certo, vou jogar a final ali no domingo ou na segunda-feira mesmo. E aí, a respeito disso, eu tive uma partida um pouco complicada com um dos jogadores, né? Eu ganhei assim, complicada só pelo que me gerou de reflexão e de feedback depois, né? Mas durante a partida foi bem fácil, ganhei de 2-0, não tive grandes problemas. E a questão toda é que ele alegou, né? Quando a gente tem que relatar a partida no grupo lá, ele relatou de que ele teve azar. E na hora, como eu tava, bem feliz, né? Falei, nossa, consegui ganhar e tal, né? Tô indo pra semifinal. Eu nem me atentei porque ele queria dizer com aquilo e tal, beleza. Mas daí depois ele continuou implicando naquilo de que ele perdeu por azar e tal. E aí eu fui olhar a lista dele e eu percebi que não foi azar não. Mas eu vou refletir sobre isso daqui a pouquinho, um pouquinho mais. Retornando um pouco para o final de semana. Final de semana passado, que foi no dia 11, né? No dia 12, eu fui jogar Liga Pokémon, como tem sido praxe. Fomos lá jogar Pokémonzinhos. Foi bem divertido, foi muito bom, porque a gente jogou, além de Pokémon, a gente conseguiu jogar uns board games depois. Consegui integrar toda a galera, foi muito maneiro, cara, foi bem incrível, assim. E no domingo eu fiquei só em casa jogando videogame e, cara, foi bom. Por incrível que pareça, às vezes você relaxar só jogando videogame, só aproveitando o seu próprio momento ali, sabe? A sua própria história ali naquele meio não foi produtivo, mas foi relaxante, sabe? Eu me senti bem relaxado jogando videogame. E eu também assisti a NFL, né, que você é o cara do basquete, eu sou o cara do futebol americano. Então, o time para qual eu torço, né, o famoso Green Bay Packers, está na final de conferência. Então, amanhã não, domingo, vou acompanhar o final, torcer muito e, se tudo der certo, vou vir na próxima semana narrando que o time para qual eu torço está no Super Bowl e é isso aí. E acho que esse foi tudo que aconteceu na minha semana, assim, foi um pouco não cronológico, né, diferente do que eu costumo fazer, mas eu fui pensando enquanto eu tava narrando tudo isso. Saquei, é isso? Volta pra mim? Então vamos partir pra sua reflexão aí. Então, vamos lá. Então, na verdade, eu já meio que adiantei, né, boa parte da minha reflexão, que eu já disse, né, que eu me desinscrevi de vários canais no YouTube, e até isso é uma coisa que eu tô fazendo em várias outras redes sociais, né. O meu Instagram também, eu tô seguindo cada vez menos gente, e se você que me ouve, eu parei de seguir você, não é nada pessoal, é só que é questão de foco mesmo, porque, assim, a gente só vai se dando conta de algumas coisas que, não que os conteúdos que eu estivesse assistindo, ou as pessoas que eu parei de seguir, elas não tivessem não acrescentassem alguma coisa pra mim. É só que elas estavam me tirando o foco que eu preciso direcionar para outras atividades, né? E por várias vezes, assim, eu acabei me pegando durante a semana, depois dessa limpa de canais, pensando assim que tem umas coisas que a gente só percebe que não faz falta nenhuma quando a gente tenta ficar sem. Porque às vezes é só questão de hábito mesmo. Eu sei que alguns canais ali que eu assistia quase que diariamente, né? Ou sempre que postavam vídeos, eu acabava assistindo, né? Tudo que era publicado. E durante a semana eu sei que eu não assisti várias coisas e eu não consigo me lembrar do que era, né?
né, que eu deixei de assistir essa semana. É interessante isso, porque o tanto de foco que eu acabo ganhando, talvez seja só uma questão de... Esse tanto de distrações, eles só serviam pra... Né, a gente estava comentando antes de começar a gravar, né, é só uma questão de ficar postergando o ócio, que a gente tá ali, tá no meio de uma lista, né, de inscrições, de atualizações que vão aparecendo, o próprio Instagram mesmo, né, que tem toda essa discussão, que ele é desenhado, para o algoritmo dele, né, é desenhado para você ficar cada vez vendo coisa nova, cada vez coisa diferente, para te manter ali dentro, para você não ter como sair daquele feed, né? E é muito isso, seguindo cada vez menos pessoas, na hora que eu vejo, né, em coisa de 5, 10 minutos, o Instagram já aparece ali, você já viu tudo que tinha de novo. E é uma coisa que, alguns meses atrás, eu poderia ficar horas ali, não acabava o feed, né? Cada hora ia mostrando coisa diferente. E, bom, né, quando você tá ali, você já vê tudo que já tinha pra você ver. Você não tem outra opção a não ser, né, se organizar mentalmente, o que eu vou fazer agora? E aí toda essas pausas que eu acabei me forçando a fazer, né? Beleza, terminei a pausa que eu tava me dando, né? Acabou sendo direcionada para eu conseguir escrever o material, para eu conseguir fazer essas revisões de maneira muito mais rápida e até aproveitar melhor as coisas que eu agora decidi manter assistindo. Então, tem algum canal do YouTube que eu gosto de assistir? Tem. Então, esse daí eu sei que eu vou continuar assistindo porque eu gosto daquele conteúdo e eu acabei não abrindo mão dele por algum motivo, né? Então, eu acabo, de certa forma, valorizando mais ainda o que eu acabei me mantendo inscrito, né? Cara, eu concordo. É foda porque a gente tá numa sociedade onde a informação vem muito rápido, né, cara? Ela é muito acelerada e a gente é muito autocobrado de sempre estar produzindo ou fazendo alguma coisa, de estar refletindo felicidade, de estar consumindo alguma coisa que vai ser útil, né? Cara, a gente cai nessa autocobrança que é foda, né? Porque a gente vai se armando contra nós mesmos de conteúdo. Por mais que eles não sejam de fato relevantes, a gente fica utilizando eles daí como muletas para não fazer o que a gente quer ou o que a gente precisa fazer, né? Uhum. Então, cara, é foda. Eu fico muito em cima do muro nessas questões, porque ao mesmo tempo que eu gostaria de poder aproveitar mais esse ócio, esse tempo livre, entre aspas, que eu queira lutar contra isso, ser combativo a essas forças do produza, né? Você vive no sistema capitalista, você tem que produzir. Eu, ao mesmo tempo, fico tipo, mas eu quero produzir, sabe? É como se a gente fosse um autoescravo. Então eu fico muito na dúvida nessas questões. Mas, cara, que bom que pelo menos você se livrou de uma cacetada de coisas que não faziam falta na sua vida, né? Sim, e até essa questão, às vezes não é tanto só questão de produzir em termos, né, no meu caso, tô escrevendo como uma coisa profissional agora, né, mas se a gente até pegasse no teu caso, né, você gosta de escrever como hobby, que você, né, tem a escrita como uma válvula de escape, não sei, qualquer coisa nesse sentido, não sei como é que é pra você, mas se você fica toda hora mudando de distrações, você acaba não utilizando uma coisa, acaba não realizando uma coisa que tem um retorno muito melhor, né, em termos pessoais pra você do que essas outras distrações, né. Pois é, cara. É complicado, né, cara, porque a gente usa, nesse caso específico, às vezes acaba sendo que a distração, ela é inclusive uma muleta pra, tipo, olha só, eu não escrevi, mas não é porque eu não queria escrever, era porque eu tive que fazer outras coisas e tal, sabe? Às vezes a escrita, pra mim, no caso, né, às vezes acaba sendo... É porque é foda porque eu sou muito autocrítico. Então, tem muita coisa assim que eu escrevo, eu falo, nossa, cara, que lixo, eu não queria ter escrito isso, sabe? Mas é mais prazeroso, às vezes, você jogar tempo fora vendo o Instagram, sabe? Sim. Ou imaginando coisas no seu futuro, sabe? Tipo, o que eu faria se eu tivesse tal coisa? O que eu faria se eu tivesse tanto dinheiro e tal? Ou... Geralmente para os pensamentos bons, né? Às vezes a gente acaba caindo nos pensamentos ruins também, que não vale a pena. Bom, minha reflexão então? Por favor. Beleza, então já tinha comentado um pouquinho antes, que a minha reflexão, ela nasce a partir de uma partida de Pokémon, a partir da liga, e nessa liga online, né? Pra deixar claro. E foi, assim, eu vou tentar resumir para que fique fácil de qualquer um que não jogue Pokémon entenda. A partida estava bem equilibrada, né? Só que, ainda assim, eu tava com uma vantagem bem clara. Ele poderia reverter isso se ele conseguisse uma carta. Perceba que eu disse que ele conseguiria reverter a vantagem, não que ele conseguiria reverter o jogo, sabe? Mas, beleza. Ele estaria na vantagem se ele tivesse conseguido a carta que ele precisava. Para ele conseguir essa carta, ele usou a habilidade de 3 Pokémon diferentes, mas que tem o mesmo efeito. Que basicamente, assim, você olha 5 cartas do seu baralho e pega uma delas para sua mão, sabe? Resumindo, é basicamente isso. E aí,
ele pegou, usou a primeira vez, não conseguiu. Aí ele foi lá, usou o segundo, não conseguiu. Olhou a terceira vez, não conseguiu. Ok. Aí passou o turno, fui lá, minha vez, né? Peguei e ganhei o jogo. Quando ele fez isso, eu já olhei nas estatísticas que ele tinha 36 cartas no baralho dele ainda, né? O jogo de Pokémon ele é composto por 60 cartas e conforme você vai jogando, vai diminuindo o baralho, né? Então ele tava com 36 cartas no deck e aí ele reduziu pra 35 e pra 34 consequentemente, né? Porque ele foi pegando as cartas ali. E aí, pra mim, ok, né? Tipo, ganhei. Pra mim foi uma partida, teoricamente, assim, foi fácil, sabe? Não tive grandes dificuldades. Mas o que aconteceu é que a gente tem que relatar esse resultado no grupo, né? Da liga. E aí a gente relatou e tal. E ele começou a fazer o choro livre, né? Choro é livre. E ele começou a falar, não, porque eu perdi por azar. Eu usei 3 vezes a habilidade lá e não veio a carta, não sei o que, blá, blá, blá. E daí, na hora, assim, eu tava, tipo, tava tão feliz que já tinha ganhado, sabe? Eu tinha que ainda limpar o pátio ali dos cachorros, tinha que tomar banho, tinha que jantar, que eu só, beleza, né? Foda-se, nem vou comentar, nem vou ver isso. Só que entrou numa discussão, assim, muito grande de, tipo, nossa, não sei o que, azar. E daí, como é a primeira vez que eu tô participando dessa liga, falaram, tipo, nossa, o cara tem muita sorte, não sei o que, blá, blá, blá. E aí, cara, foi tanta coisa, assim, que ficavam jogando esse tipo de coisa, de sorte, azar, o cara é sortudo, o outro deu azar, né? Não sei o que, que, cara, eu meio que, assim, já com o trabalho acumulado, eu já tava meio estressado. E aí eu falei, cara, vou olhar essa lista então pra ver, né? Pra ver como é que era a lista do cara e tal, pra ver se o deck dele tava certo. E acontece que quando eu fui olhar, essa carta que ele precisava, no caso, ele tinha uma cópia só, cara. Ele tinha uma cópia dessa carta. E aí, ele tinha 36 cartas no baralho. E ele pegou e ele não conseguiu pegar por azar. E aí eu falei, olha, galera, não é bem assim. Não foi azar, não. Foi, tipo, a probabilidade tava a meu favor e é isso. Deu, cara, olha só. Tinha 36 cartas no deck quando você usou a primeira vez, certo? Vamos à matemática. Vamos à matemática. Vamos parar pra analisar. Tinham 36 cartas. Você olhou 5. Então, assim, dá até pra fazer uma análise básica, sabe? Faz 5 dividido por 36. A probabilidade de você achar essa única carta que tava no seu deck nessas 5 cartas que você pegou de 36 era 13,8%. Cara, 13,8% é basicamente quase que a mesma probabilidade de você escolher uma face de um dado de 6 lados, a pessoa rolar e você não acertar. A chance é muito baixa, sabe, de você acertar. E daí eu falei, cara, olha só, a sua chance era 13%. Então, assim, a sua chance, cara, era baixíssima. Não tinha como você, tipo, azar. Não é azar, não foi azar. E aí, mas eu usei 3 vezes. Tá bom, cara, você diminuiu uma carta, porque você pegou uma carta na mão. Aí você usou a segunda vez. Sabe quantas cartas tinha no seu deck? Tinha 35, porque 36 menos 1 é 35. Se você pegar 5 e dividir de novo por 35, vai dar 14%, cara. 14%. E a terceira vez, sabe quanto que deu a terceira vez? 14,8%, cara. 14,80% foi a sua maior chance de conseguir a carta. E você vem falar que, tipo, é azar? Cara, não é azar, sabe? Tipo, é a questão da probabilidade. E aí isso começou a me irritar e aí eu comecei a mandar no grupo. Falei, cara, é isso, é probabilidade. Tipo, você não pode jogar só olhando as cartas, né? Você tem que, tipo, pensar na probabilidade. Você consegue... Cara, esse é o jogo, sabe? Você não joga... Como você tá jogando com um baralho, você tem que pensar na probabilidade, na questão de, entre aspas, sorte que você vai ter. Eu fico triste, às vezes, com essas coisas, porque, tipo, o Pokémon é um jogo que eu amo muito. Só que a galera, ela acha que, por saber os efeitos das cartas, eles dominam o jogo. E, cara, a verdade não é essa. A verdade é que pra você dominar o jogo, você não pode só dominar o baralho, só dominar a carta. Você tem que dominar uma questão probabilística também, pra você saber quais as chances que você tem de ganhar uma partida, de fazer tal jogada, pra que daí você escolha a melhor estratégia. Então, cara, eu sei que eu pistolei. É que eu já tinha falado com você antes de começar a gravação, daí agora eu tô mais calmo, mas eu tava bem pistola. E, cara, faz parte, né? Mas gostaria que as pessoas entendessem mais essa relação de sorte e azar, e não só no jogo, mas também na vida, sabe? Tipo, é a mesma coisa que, assim, não é a mesma coisa porque a probabilidade é muito menor, mas é a mesma coisa que você ficar, tipo, muito puto, tipo, você foi lá, jogou na Mega Sena e falou assim, nossa, caralho, não ganhei na Mega Sena, dei azar, sabe? Tipo, sabe? É uma proporção muito maior, né? De uma probabilidade de você ganhar muito menor, mas ainda assim é quase a mesma coisa, sabe? O conceito é o mesmo, de você estar desfavorável nas estatísticas, na probabilidade, e ainda assim achar que isso é azar.
falei demais. E é isso. Eu entendo bastante isso porque eu acabo estando envolvido com algumas coisas que é meio que mal visto aos olhos de algumas pessoas que desconhecem. Do tipo, tanto eu gosto de jogar poker, né? Então, poker é muito mais um jogo de estratégia do que jogo de azar. Jogo de azar, né? Você não tem controle nenhum do que tá acontecendo, você não tem estudo nenhum do que tá acontecendo. Sim. Roleta é jogo de azar. Exato. E é probabilidade, não é? O poker em si não é pura probabilidade. Se manter constante numa estratégia traçada, você pode perder algumas mãos, mas no longo prazo, ao longo das mãos, você provavelmente vai ganhar. Exatamente. E outra coisa também, que é o que eu já comento, né, recorrentemente, né, aqui no programa, que uma das minhas fontes paralelas de renda, que acaba, né, custeando boa parte ou às vezes totalmente os meus gastos do mês, é operar no mercado de ações, né, com operações de swing trade e day trade. E assim, o pessoal fala que bolsa de valores é loteria e tudo, e não é, cara. Se fosse loteria, eu seria um dos caras mais sortudos do mundo. É estudo, é técnica, né, tem um cara que acompanha, né, que boa parte das coisas que eu aprendi com bolsa de valores foi acompanhando essa pessoa, e ele fala, não é sorte, é monitoramento. Você saber identificar os padrões gráficos e entrar nas operações naqueles momentos específicos, provavelmente você vai conseguir a rentabilidade que você quer. E assim, a gente tá gravando hoje dia 17 de janeiro. Em 17 de janeiro eu já bati rentabilidade de 1 ano na renda fixa. Então, não é questão de sorte, é questão de saber o que tá fazendo. Exato, né, cara? Você ter a informação e você saber as suas chances, né, cara? Assim, real. Eu acho que a galera, principalmente no Brasil, ela é muito voltada a você ter fé ao invés de você entender as suas chances reais, sabe? E, cara, isso é muito problemático, porque o ser humano, ele gosta de uma história miraculosa, sabe? Tipo, essa pessoa tem 10% de chance de sobreviver, e daí, tipo, aí a pessoa ama um milagre, daí ela acha que o milagre vai sempre acontecer. É o mesmo caso que, assim, eu até... Tipo, eu tô fire, hein? Se segura. Tá putão. Cara, tem muita coisa que eu vou ter que cortar do que você tá falando, mas vamos lá. Beleza. É o mesmo caso de você pensar, assim, um jogador de futebol. Cara, eu realmente acho que eles não estão fazendo isso por mal, sabe? Quando eles falam assim, acredite no seu sonho, vá em frente, siga, batalhe, lute, trabalhe, conquiste, não sei o quê. Uma hora vai chegar a sua hora, sabe? Cara, é legal. Porque, assim, uma pessoa chegou lá. O Neymar chegou lá. Só que, cara, você já parou pra analisar o quantos milhões, cara? Eu realmente acho que chega nessa casa, durante a história toda, quantos milhões de meninos, meninas queriam ser o Neymar e nunca chegaram nesse patamar? Sabe? Que se machucaram, ou que não deram, entre aspas, sorte de entrar num time bom, que não foram vistos por um olheiro, ou que se envolveram com outra coisa, ou que tinham que botar comida na mesa de casa, sabe? Tiveram que largar o futebol para trabalhar, sabe? Lá, o esporte, enfim. Cara, a gente tá acostumado muito a ver o lado sempre que dá certo, e nunca o que dá errado. E, de novo, estatisticamente, cara, o lado que dá errado é muito maior do que o lado que dá certo, sabe? Então eu acho que... Cara, eu realmente gostaria que as pessoas parassem de ver o mundo com a fé, sabe? Tipo, você pode ter, tipo, você pode... cara, eu quero ser esse jogador e tal, mas você tem que entender as reais chances disso acontecer. São baixas, são muito baixas. Se você conseguir, cara, que bom, fico feliz, mas assim, tudo tende a você falhar como tantos milhares, tantos milhões de outros, sabe? Assim, não é por mal que eles fazem, que as pessoas falam esse tipo de coisa, mas é porque eles estão falando de um lugar onde eles são vencedores já, né? Sim, exatamente. E é isso, cara. Eu fico triste com essas coisas. Porque assim, se você analisar, é o mesmo caminho que a gente fez, né, cara? A gente apostou num caminho seguro, né? Eu me refiro assim, eu e você, numa questão acadêmica. Porque, a gente poderia ter aberto uma startup e rendido 30 bilhões de dólares por ano? Poderia, sabe? Até poderia. Mas qual que é a chance disso acontecer? E qual que é a chance da gente ter uma vida estável financeiramente? Uma vida, assim, a gente não vai ser milionário, mas a gente vai ter todos os prazeres que a gente quiser, sabe? A gente vai poder viajar uma vez por ano, a gente vai poder comer sushi uma vez por semana, sabe? Manter essas regalias. Com um estudo, em tese, você tem um caminho mais seguro para isso.
você se formar, de você se graduar, de você se pós-graduar. Então, fica essa reflexão aí pra você. Não desista dos seus sonhos, mas entenda a chance dele dar certo ou não. Ou é muito bonito essas histórias, né, de empreenda, não sei o que e tal, e se você empreender, você não tem teto, você pode ganhar o quanto você conseguir, não sei o que. Só, cara, a probabilidade às vezes não é essa, né? E às vezes você nem precisa disso, cara. Você não precisa ser escravo da sua própria escolha, sabe? Tipo, você não vai ter teto pra ganhar, mas você vai trabalhar, tipo, 24 horas por dia, sabe? Então, é embaçado, complicadíssimo. A gente espera feedback sobre isso, hein? Esse é um assunto bom pra render feedback. Vamos ver como é que vai ficar na edição final, né? Que a gente já passou de 30, tá em 35 minutos agora e ainda tem sessão mais. Pois é. Então, vamos pra sessão mais? Sessão mais, vamos lá. Então a gente tem aqui o feedback da Silvia, acho que agora garantindo realmente o primeiro lugar dos feedbacks no pódio, e em que ela disse o seguinte: vou usar esse recorte do próprio Sbole falando no último episódio teaser para alavancar o número de ouvintes. Gente, faz programa toda semana, nem sempre a gente está inspirado, mas mantemos o compromisso. Quero ver se não vai bombar. Ela tá falando sobre o nosso teaser do Instagram, né, que você tinha comentado sobre isso, que a gente tá aí lutando toda semana, batalhando para aumentar os nossos números de analytics, para você seguir a gente aí, porque a gente tá precisando bater a casa dos 100 seguidores, não é isso, Grandes Boy? Isso aí. Não vou roubar teu recado, pode dar o recado antecipado se você quiser, ou se não, pode me indicar alguma coisa aí pra escutar, ou pra ouvir, pra assistir, pra ler. Não, por enquanto eu só tô indicando essa importância aí da recomendação de seguir no nosso perfil no Instagram, que a gente precisa de mais de 100 pessoas lá para desbloquear os analytics. Isso é importante pra gente entender um pouco melhor do que a gente pode fazer, do que provavelmente vai dar maior retorno pra gente se a gente fizer direito. Muito bem, muito bem. Que ótimo recado. Eu vou, então, aproveitar essa sessão mais aqui, agradecer o feedback da Silvia, e vou indicar uma coisa que eu acabei de lembrar. Eu posso indicar uma coisa? Rapidinho? Pode. Então, vou deixar só a sua indicação, a minha fica pro banco. Fica no banco, pra próxima... Você provavelmente vai conseguir fazer a tua indicação. Eu só queria indicar a importância de não negligenciar a matemática, gente. Valorizem isso, não é? Por mais que você não siga uma área de exatas... É o nosso caso, né? A gente seguiu pro meio acadêmico, mas as pesquisas que a gente, né, acaba trabalhando não são da linha quantitativa, né? A gente pesquisa entrevistas e outros tipos de coleta de dados e análise, né? E ainda assim a gente reconhece a importância disso, a gente tem as críticas, claro, mas a gente reconhece a importância, né? Não é para negligenciar. Eu não sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou de letras, eu sou, né... eu sou de humanas. Cara, eu não tenho isso. Não. Sou de humanas, eu não trabalho com isso, eu vou fechar meu olho e não aprender. Cara, é importante. Sim, com certeza, né? Porque querendo ou não, você se negar para as regras do mundo não vou fazer com que elas deixem de existir, né? Então acho que é isso, cara. Eu acho que a gente até prolongou um pouco o suficiente para eu deixar minha indicação pro próximo programa. Você dá seu recado agora? Só passar essa moto. Então, se você quiser mandar um feedback para nós, pra gente ficar assim bem feliz, assim como a Silvia deixou a gente, você pode mandar um e-mail para nós, que é o e-maildacemana@gmail.com. Repetindo, e-maildacemana@gmail.com. Se você quiser, você pode mandar uma mensagem nos nossos Instagrams. Você pode mandar para mim, que é o @minxoxin, olá, sou eu. Ou se você quiser mandar para ele, que é o Sbole, você pode mandar para o @Sbole. E aí, Sbole? Dá oi. Eu. Ou se você quiser jogar na roleta russa da diversão, da putaria, para ver quem vai ler a sua mensagem primeiro, que foi assim que a Silvia fez. Fui eu que li primeiro, como vocês podem ter percebido. Você pode mandar para o @mais uma semana. Esse é o nosso perfil oficial e não verificado. Então já aproveita e faz o quê? Segue a gente, é isso? Além, claro, do recado que eu já passei no começo da sessão mais, a gente também pede para espalhar a palavra. Faça isso de um jeito bem agressivo, né? Vamos fazer aquele marketing de guerrilha, assim, né? A gente chega, pega o celular do amiguinho, põe pra tocar, mostra pra ele e vamos fazer a palavra chegar a mais pessoas, né? Dá o play, mostra o episódio pra alguma pessoa, né? Claro que a gente fala num tom de brincadeira ou não, mas acha um episódio que você gostou da reflexão, gostou da temática, espalha a palavra, mostra pra algum amigo aí que provavelmente mais pessoas podem curtir, só desconhecem porque a gente é um podcast pequeno. Podcast ainda crescendo aí no meio, dentre 1 milhão de outras possibilidades. Então é isso? É isso. Aquele abraço, aquele tchau. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau.